teremos novidades no Fluminense. Infelizmente, felizmente, há males que vêm para o bem. Vamos falar sobre as mudanças na lateral do Fluminense, porque a gente vai ter novidades, como eu acabei de dizer, relacionados à lesão e subida da base. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Vamos falar aqui bastante nesse vídeo sobre isso. Vamos falar sobre as opções que o Renato Gaúcho tem, as dificuldades que ele vai ter na montagem do seu time titular e reserva. Mas vamos falar também sobre o novo patrocinador, o novo contrato do patrocinador do Fluminense, que pode ser que esteja pintando por aí. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos lá. Isso porque a Superbet, que é patrocinadora, né, do Fluminense, eles renovaram o contrato deles com o São Paulo. Até uma notícia divulgada também pelo Poder 360, e vocês vão entender já porque eu tô aqui, porque eles depois fizeram uma entrevista, né, com o CEO da Superbet, que interessa muita gente. Eles renovaram lá por 678 milhões fixos até 2030. Na média aí básica, né, esses 678 milhões de reais, que é uma cifra que vai impressionar muito, dividido por 5 anos, né, vamos botar aí pelo menos aí na média nos próximos 5 anos, dá um valor pouco mais de 100 milhões de reais por ano. Aqui diz na matéria que o valor anual inicial vai ser de 78 milhões em 2025, com um reajuste progressivo, né, inflação e etc, até 140 milhões em 2030. E aí, enfim, tem correção para o dinheiro não desvalorizar. O contrato anterior era de 54 milhões fixos. Obviamente é um contrato que estende bastante lá o São Paulo. Por que eu estou falando do São Paulo? Porque o nosso é o mesmo patrocinador. Superbet estampa o Fluminense, estampa o São Paulo. E uma coisa puxa a outra. Ele chegou a dizer numa entrevista que o contrato estava defasado, porque tinha sido feito antes da explosão das bets, etc. E aí, obviamente, chamou muita atenção da galera, por quê? Falou, peraí. Se o contrato deles fixo é esse, com título, classificações para competições internacionais, etc., pode chegar a 1 bilhão nos próximos anos. Por que o do Fluminense está diferente? Por que o do Fluminense tá ruim? Por que o do Fluminense vai ficar? Enfim, eles ainda pagam parte do valor do Oscar ali também, né? E aí, obviamente, isso interessou e foi feita uma pergunta dentro da entrevista lá do Poder.com, do Poder 360, que falou sobre isso. E aí eu vou botar aí na tela agora para vocês darem uma olhada, quando ele fala sobre, perguntado sobre o contrato do Fluminense também, olha aí só. Vá com o Fluminense? A gente está discutindo agora sobre uma extensão com o Fluminense, acrescentando outras que acaba agora o contrato, né? Acaba em 26, e aí a gente agora está discutindo a extensão até 2028, deve ser anunciada nos próximos dias. Só tem isso sobre o Fluminense, a gente sabe, né, como funcionam as coisas, né, dificuldade de ter conteúdo. Mas o que diz aqui, que é importante do que ele diz, é o seguinte: estamos discutindo uma extensão com o Fluminense a 2028 e antes dele ser interrompido pelo entrevistador, vocês vão perceber que ele fala o seguinte. Vocês vão renovar com o Fluminense? A gente está discutindo agora sobre uma extensão com o Fluminense, acrescentando outras que acaba agora o contrato, né? Acrescentando outras propriedades. A renovação seria estendendo só 2 anos, indo até 2028. Mas o acrescentando outras propriedades me chamou a atenção. Isso porque vocês vão lembrar que no contrato do Fluminense com a Betano tinha, por exemplo, lá atrás o Boteco Betano Tricolor, que eles tinham naming rights de um programa de pré-jogo do Fluminense. No São Paulo, por exemplo, o CT de Cotia, né, do São Paulo, que é o CT da base, vai se chamar, acho que Super CT. Se eu não me engano, que é o contrato porque o naming rights foi comprado pela Superbet. Então, assim, o Fluminense tem uma força muito grande, acho que até mais do que Cotia, né? Cotia é um lugar de São Paulo e que é referenciado como um ótimo CT, uma ótima base, etc. Tal qual aqui no Rio de Janeiro se tem Xerém, né? Xerém não é simplesmente uma localidade de Duque de Caxias. Xerém é o nome de base do Fluminense também. Então pode ser que envolva alguns name rights desse tipo também. Laranjeiras, né? Eu ainda acho, eu vi uma piada muito boa que eu ainda acho que Laranjeiras deveria vender pra Fanta. pra pintar tudo de laranja, enfim, ideia de jirico, né? Mas
A Superbet pode ser que compre outras propriedades com naming rights também. É uma coisa que eles têm feito muito, né, hoje em dia. Algumas casas de apostas têm feito muito e, enfim, eles têm tido essa visão também. Hoje o contrato do Fluminense é de um valor de 42 milhões de reais. Vai ter uma ampliação desse contrato até 2028, mas o aumento ainda não foi divulgado. Quanto será que vem? Eu acho que a gente não vai se igualar ali ao São Paulo, até por aquele ponto que a gente já falou algumas vezes aqui. A força do mercado paulista. Um time igual ao Fluminense em São Paulo vai receber menos do que o Fluminense recebe no Rio. Aliás, vai receber mais, né? O time em São Paulo vai receber mais, porque o mercado publicitário em São Paulo é mais forte, tudo aquilo. Obviamente que o Fluminense tem tido uma relevância maior no cenário internacional nos últimos anos do que o São Paulo. O São Paulo é um gigantesco. O São Paulo é tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. Mas as campanhas mais recentes, quem tá botando a Superbet no Super Mundial... será que eles compraram naming rights do Mundial também? Né? Quem tá comprando a Superbet, que tá botando a Superbet no Mundial de Clubes, na final da Libertadores, quem tá botando a Superbet na Europa com o Thiago Silva, com o Marcelo, muito mais do que o Oscar, é o Fluminense. Isso, obviamente, vai ser levado em conta também. Não é só número de torcedor, não é só história de título e etc. Então tem esse contexto também. Acho que o valor não deve ser igual, mas enfim, a gente vai ficar de olho também. O contrato do São Paulo é de 1 bilhão até 2030, do Fluminense até 2028, então obviamente já vai ser menor. E eu, de certa maneira, cara, eu acho bom não fechar até 2030, tá? Porque, imaginem só, um contrato até 2020 e 2030 hoje seria um contrato de 5 anos e meio. Vamos só jogar de 5 anos e meio para trás? A gente estava falando dos primeiros contratos das casas de apostas. A gente estava falando de contratos que 10 milhões de reais seria bom pro Fluminense naquela época. Então você se prender num contrato para daqui a 5 anos e meio pode ser muito longo também. É uma quantia boa, pode ser uma segurança, mas eu acho que o Fluminense tem capacidade de evoluir muito mais. Então eu acho que até 2028 seria legal, uma renovação, dar uma segurança para as próximas 3 temporadas pelo menos, previsibilidade financeira e, claro, com um aumento considerável. Aí acho que não tem como, né, discutir que o Fluminense não pode ficar muito atrás desses 78 milhões iniciais que o São Paulo vai receber já nessa temporada. Outra notícia que a gente traz aqui também é infelizmente, sobre a lesão do Guga, né? Foi divulgado nessa segunda-feira. O Fluminense mesmo divulgou que o jogador está lesionado. O Guga teve, segundo o boletim aqui, o informativo, né, do Fluminense, o Guga foi submetido a um exame de imagem e teve diagnosticado uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda após o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ele teve que, inclusive, sair naquele jogo com a entrada do Samuel Xavier. Que bom que o Samuel Xavier entrou e foi bem no jogo. De verdade, eu gosto até do Samuel Xavier, acho que tem capacidade para poder render com a camisa do Fluminense. Agora, é muito curioso como o Guga nunca consegue aproveitar nenhuma chance, né? Não consegue ter uma sequência no Fluminense, né? Teria oportunidade agora com o Renato, não vai ter. A Sharon Price, repórter do Lance, divulgou que é uma lesão grau 2, uma expectativa de retorno em torno só de 40 a 45 dias. E aí, obviamente, o Guga... As contas que eu tô fazendo agora são tudo com base no Mundial, né? Você bota aí 45 dias pra frente, a gente tá falando do dia 15 de maio. O último jogo do Fluminense antes do Mundial é dia 1º de junho. Então, assim, a gente tá falando de um Guga que vai voltar a jogar, basicamente, pouco antes do Mundial. E aí algumas figuras surgem, né? Principalmente 2. 2 jogadores começaram a ganhar destaque interno para assumir a vaga deixada tanto pelo Fuentes, que ainda está, né, em dificuldades ali do retorno, né? Tá voltando ainda da lesão, também por uma questão de lesão muscular, e bem como também a falta deixada pelo Guga, também o lateral direito. Quem vai cobrir o Guga, né, basicamente por enquanto, é o Caio Borges, lateral direito da Esquadrilha 07. É um lateral direito bem jovem, tá? Se destacou já no Fluminense, seleção brasileira. Hoje, o Caio Borges, né, ele é, como eu falei, Esquadrilha 07, ele é 2007. Hoje o Caio Borges tem 18 anos, fez aniversário agora em fevereiro. É um jogador que tem um destaque muito grande na base do Fluminense, como eu falei, já foi da seleção e faz parte de um time que é, assim, num nível muito grande de projeção nacional e internacional, e deve ganhar suas primeiras chances. O Caio Borges renovou o contrato recentemente quando fez 18 anos, tem um contrato longo com o Fluminense, e há uma expectativa de que ele
obviamente não vai virar titular nessa temporada, não é essa a projeção, né? Pode acontecer, mas não é essa a projeção. E, obviamente, há uma expectativa alta, porque é um lateral que impressiona a quem vê. Tanto que, apesar dele não estar pulando do 17 direto pro 20, porque a posição de defensor é um pouco mais complicado de fazer esse salto, né? Esse salto acontece muito nos atacantes. Nos laterais defensores, tá? É mais comum que seja uma subida mais gradativa. Ele tá ultrapassando uma galera aí como lateral direito para se tornar a peça ali de reposição pro Samuel Xavier. Não sei se já estará no banco agora, nesta próxima quinta-feira contra o San José. Inclusive, tô de olho para ver a lista dos inscritos do Fluminense. Provavelmente estará, né? 50 jogadores que pode escrever, mas vamos ver se ele já começa a surgir no banco, que para um lateral de 18 anos já começar a pipocar no banco de reservas já é, sim, uma coisa mais notória. No caso do Léo Jance, né, que é o lateral esquerdo, aí o Caio Borges está desde criancinha no Fluminense, né? Foi descoberto, peneira e etc., e tá desde muito pequeno. O Léo Jance vem de São Paulo, esse daí, ó, esse daí que tá na tela aí agora. Ele vem de São Paulo, tem 20 anos, né, tá na temporada de sub-20 dele, inclusive jogou a última partida do último Fla-Flu do Campeonato Brasileiro sub-20 contra a equipe do Flamengo. Ele tem passagens pelo Palmeiras e pelo São Paulo, tá? Chegou ao Fluminense já no último ano dele de sub-17, tem passagens lá pelas equipes paulistas. É lateral esquerdo, como eu falei, 20 anos. Ele tem um pouco menos de destaque do que o Caio Borges, tá? A geração do Caio Borges ali seria mais pro lado do esquerdinha, por exemplo, ali, em relação à idade. Como eu falei, já é um pouco mais velho. Mas é uma opção talvez já um pouco até com físico melhor, etc. Vocês estão vendo aí a foto do Léo Jance, também é outro que deve começar a ter mais chances a partir da titularidade do René e da lesão do Fuentes. As chances para ele talvez sejam menores, né? Porque o Fuentes já tá mais perto de voltar, o Guga acabou de sofrer uma lesão. E aí, quem que você queria? Você queria que o Fluminense fosse no mercado? A janela fecha sexta-feira agora, né? Estaria mais difícil de ir pro mercado contratar um lateral, porque se você vai pro mercado contratar um lateral no desespero, ou você vai gastar um rio de dinheiro para tirar um lateral titular de algum time, ou então você vai pegar a xepa. O fato é esse, porque só pode ser jogadores do estadual. Então, assim, se for para apostar também num lateral, de alguma coisa assim, cara, tem 2 na base, dá chance, dá um olhar. Vão ser 2 meses muito pegados, muito difíceis. Obviamente o nível vai subir um pouco, mas, enfim, um azar nosso de ter 2 lesões em uma posição que normalmente você tem tão poucos jogadores dentro do elenco. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Também não deixa, beleza? Mas tudo junto. Tamo junto. Um abraço, até a próxima. Valeu.